aproveitando esse gancho aqui da data do Dia dos Pais, eu quero ler com vocês aqui no capítulo 3, versículo 14 de Efésios. Eu gostaria de dizer que Deus é o nosso Pai. Jesus fez referência à figura do Pai. Muitas vezes aquilo que o Pai representava, aquilo que Ele mesmo, Jesus, representava em relação ao Pai. O texto diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Deus é Pai da família que está no céu e a família que está sobre a terra. E quem são os filhos de Deus? Os filhos desse Pai são os filhos daquele que toma parte dessa família, que leva o nome dessa família. Agora, eu pergunto para vocês, todos são filhos de Deus? Nem todos são filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? Os filhos desse Pai que tem uma família tanto nos céus quanto na terra. E quem são os filhos de Deus? Aqui no texto do Evangelho de João, ele diz assim, aqui no capítulo 1, no versículo 11, que Jesus veio para o que era seu, para o povo judeu, mas que o seu povo não o recebeu. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Aqueles que recebem a Jesus, aqueles que recebem o Evangelho de Jesus, é depositado sobre ele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Filho de Deus é aquele que recebe esse poder, o poder de ser feito filho de Deus, que começa crendo. Não apenas crendo numa figura histórica de Jesus na cruz do Calvário, mas no poder e num espírito que ele representa. Quando o apóstolo Paulo aqui orava, aqui no texto de Efésios, ele ora dizendo que Deus é Pai daqueles que tomam o nome da família, tanto no céu quanto na terra. O que te faz filho é crer. E quando você é filho, você recebe a natureza de seu pai. O pai é o espelho do filho. Jesus certa vez disse: eu faço o que eu vejo o meu pai fazendo. Talvez seja daí que vem aquele ditado popular: tal pai, tal filho. Então, o que nos identifica como filhos de Deus é a natureza de Deus. O texto aqui de João está dizendo: todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. É um poder de ser feito filho de Deus, é desenvolver dentro de si a natureza de Deus, através da sua fé, quando você crê no seu nome, quando você crê nesse Espírito, os quais não nasceram do sangue. Então, ser filho de Deus não é nascimento de sangue. Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da própria vontade de Deus. Aqui o texto de João, no capítulo 3, quando Jesus fala a respeito do novo nascimento, da nova natureza, ele diz assim, conversando com Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o próprio Nicodemos não entendia isso, dizendo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltará ao ventre materno e nascerá a segunda vez? E Jesus lhe disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não pode fazer parte dessa família, não pode fazer parte
dessa família que está tanto na terra quanto no céu. É uma questão de natureza, é nascer da água, é nascer do Espírito, é nascer do Espírito de Jesus, é nascer da natureza de Jesus. E a natureza de Jesus? Nós estamos todo o tempo falando a respeito da natureza de Jesus, de como é o Espírito de Jesus, de como Jesus pode ser desenvolvido em nós e nós podemos ser a expressão de Jesus, a sua natureza, que nós possamos ser a sua própria glória nessa terra. Então, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne. Todos nós nascemos da carne, porque outrora nós estávamos vivos, nós tínhamos a natureza de Deus, mas por causa do pecado, a natureza de Deus ela foi morta, por causa do pecado. E hoje, as pessoas que não recebem esse nascimento, essa natureza de Jesus, pelo novo nascimento, eles apenas ficam sendo nascidos da carne. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito tem a natureza de seu Pai, tem a natureza de Deus. Jesus, aqui como diz João, que ele era o unigênito do Pai, ele estava no seio do Pai, mas quando ele veio sobre essa terra, ele se transformou no primogênito de muitos irmãos, porque através dele, muitos irmãos seriam feitos sobre a terra. A família aumentaria através dele, a família cresceria, nós receberíamos o mesmo Espírito. Por isso que Jesus lá em João capítulo 14, 15, 16, Jesus fala que ele deixaria o seu próprio Espírito, que convenceria o homem do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito que estaria convosco todos os dias, ensinando a respeito de todas as coisas, ensinando a pessoa a desenvolver a sua nova natureza, a desenvolver a sua identidade com o seu Pai. Assim também o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, ele foi derramado no nosso meio para que nós, através dele, desenvolvesse a nossa nova natureza, a imagem e semelhança de Jesus. Por isso que ao receber a Jesus, ao crer em Jesus, receber esse Espírito de Jesus, nós recebemos a sua natureza. E um filho, ele tem que reproduzir a natureza de seu pai. Como isso acontece? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. A verdade é o próprio Jesus. A verdade é a palavra de Jesus. Jesus é a própria palavra de Deus. Tendo em vista um amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas pela incorruptível, mediante a palavra de Jesus, a palavra de Deus, a qual é viva e permanente, porque a carne é como a erva, a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor em mim e em você é uma palavra que permanece eternamente. E esta é a palavra do Evangelho. A palavra que permanece em você é a palavra que muda a sua natureza, porque ela faz o processo da regeneração. A palavra de Jesus é o próprio Espírito de Jesus em nós, reproduzindo a identidade de Deus, a identidade do Pai. Você não foi regenerado de uma semente corruptível, mas pela incorruptível semente da palavra do Evangelho.
Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder, pelo seu Espírito, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. A natureza de um filho de Deus é uma vida em Deus. Doadas coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, e por ele nos têm sido doadas suas preciosas e muito ricas promessas, para que por ela nós nos tornemos participantes da natureza divina, livrando-nos das corrupções e das paixões que há no mundo. Por isso, associai com a sua fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas em vós, existindo e aumentando, fazem com que vocês não sejam inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, da Palavra de Deus. Dessa forma, a sua natureza, ela vai sendo transformada de glória em glória. Nós somos participantes da natureza divina. Sede imitadores de Deus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Andai em amor, como Cristo nos amou. Essa é a natureza de um filho, porque Deus é amor. Qual é a natureza de Deus? Amor. Qual é a natureza dos filhos de Deus? Amor. Sede meus imitadores, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como uma oferta de sacrifício. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que aquele que creia nele não pereça, mas tenha vida. A natureza de Deus é amor. A natureza de Deus é graça. A natureza de Deus é misericórdia, é perdão. Isso são atributos da natureza de Deus. É o comportamento que os seus filhos têm que ter. Temos que andar, queridos, como filhos do Pai Celeste. Qual é a natureza de um filho? Aqui no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 43, ele diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Isso era na lei. Agora isso tudo mudou. Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que você se torne um filho do vosso Pai Celeste. A natureza de um filho é amor. O que te torna filho de um Pai Celeste, o que te torna igual a Deus, é você andar em amor. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus, vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se você amar apenas os que vos amam, que recompensa você tem? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se você saudar somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Portanto, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. A perfeição do Pai está no amor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e você amontoará a brasa sobre a sua cabeça. Ele espera que você retribua com aquilo que Ele está lhe fazendo. Mas você tem uma atitude inversa com Ele. Você tem uma atitude de amor. Você tem a atitude de alguém que tem a natureza de Deus. Alguém que tem a natureza de amor. E isso faz com que você volte lá e faça o bem. A lei está escrito: amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Mas eu, porém, vos digo: ame seus inimigos.
Se é para amar o inimigo, quanto mais o amigo, quanto mais o seu próximo. Tem que amar o seu próximo como a si mesmo. Isso nos torna semelhantes a Deus. Isso é a natureza da família que toma o nome de Deus. De toda a família que toma o nome de Deus, tanto nos céus quanto na terra. Essa é a oração que Paulo estava fazendo. Eu me prostro diante de Deus, de quem toma o nome. A família de quem toma o nome de Deus. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto que haveremos de ser. Mas quando ele se manifestar, assim como ele é, nós seremos, porque Cristo precisa se manifestar em nós para que nós expressamos a sua imagem, a imagem da natureza de Deus. Jesus era o unigênito do Pai, agora ele é o primogênito de muitos irmãos, de muitos que terão a sua própria natureza, de muitos que terão a natureza do próprio Deus. Está o Pai, está o Filho. Tem o texto de Coríntios que fala que agora nós vemos como por um espelho, embaçado, mas nós o veremos face a face. Quando o nosso véu cai e nós recebemos o entendimento, nós o contemplamos face a face. Segundo Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, ele diz assim: o Senhor é o Espírito. O Espírito do Senhor é a própria natureza do que Ele é. E onde está este Espírito, aí a liberdade. E todos nós, quando chegamos a esse entendimento, recebendo essa natureza, nós contemplamos o Senhor, que é o nosso Pai. O Pai é o espelho do Filho. E nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, do nosso Pai, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quando você recebe o Espírito de Jesus em você, o que vai refletir de você, o que vai ser revelado de você é a natureza do seu Pai. E a natureza de Deus é amor. A natureza de Deus é amor. Torne-se um filho do Pai Celeste. Você precisa se tornar a expressão exata de Jesus. Assim como Jesus é a expressão exata da pessoa de Deus. Isso é a transmissão de um pai para um filho. Jesus dizia: eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo. Por isso que eu que sou pai, e os outros pais que estão aqui, os nossos filhos são muito do que eles veem nós fazendo. A gente só reflete neles a nossa própria imagem. Assim Deus quer refletir a sua imagem em nós. Deus é amor e quer que a gente expresse o amor pela humanidade, assim como Ele teve. Quem é filho tem herança. Assim como os pais deixam herança para os filhos, também em Deus nós temos a herança. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aqueles que receberam o seu Espírito, receberam a sua identidade. O que nos identifica é o Espírito, é a natureza de Jesus em nós, é a natureza de Deus em nós. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Você não recebeu um espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas você recebeu um espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos: Abba Pai, Papai, Paizinho. E o próprio Espírito, a própria identidade de Deus em nós, testifica em nós, em nosso espírito, que somos os filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros em Cristo, porque se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Também receberemos a sua glória. A glória de Jesus é o que Ele é. Cristo em vós, a esperança da sua glória. João disse, e eu acabei de citar aqui: filhinhos, agora somos filhos de Deus, e ainda não foi manifesto que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, assim como Ele é, nós seremos. Multiplique o amor na sua vida. Deixe a imagem de seu Pai ser refletida através de você. Deixe
como por um espelho, a glória do Senhor, que você seja transformado de glória em glória na mesma imagem, dia após dia, hora após hora, momento após momento, minuto após minuto, em todo o tempo, deixando a natureza de Deus ser desenvolvida dentro de você. A identidade dele. Deixe a natureza de Deus ser desenvolvida em você. Isso é suficiente para que você entenda o que é a natureza de Deus. Isso vai nos levar a sermos parecidos com o Senhor. É claro que muitos véus precisam ser tirados da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Muitos véus que não foram tirados. Muitos véus que não deixam que a gente olhe para a verdadeira identidade de Deus e ela transpareça em nós. Esse é o ministério do Espírito. Rosto desvendado, véu tirado, véu removido, lucidez de entendimento. Isso faz com que você cresça e você seja mais parecido com seu Pai. Amém, queridos?